1996, Monte é uma cidade na província de Nápoles. Estive lá pessoalmente para investigar, e encontrei as testemunhas, Luigi Carti e sua família, que tornaram sua história pública. Esse OVNI circulou tranquilamente sobre a cidade. Voou sobre a igreja, acima do campanário, e voou de volta com uma leveza incrível, quase desafiando as leis da gravidade. Segundo nossos cálculos, o objeto tinha cerca de 30 metros de diâmetro. Este caso despertou tanto interesse que fomos convidados para o programa de TV de Fatih Votri em 2011. Este objeto era extremamente curioso porque parecia ter 3 esferas em torno de um núcleo central transparente. Este é um dos casos mais comprovados porque há mais de uma testemunha. O vídeo é bastante eloquente. É um dos casos mais inexplicáveis de que trata o COFA. O vídeo foi gravado em uma fita VHS antiga, ou seja, as antigas fitas cassete. Para ser mais claro, esses são gravadores de vídeo e são difíceis de falsificar. De fato, quase impossível usando meios normais. Paradoxalmente, quando vemos aquelas majestosas naves alienígenas em vídeos no YouTube, aquelas improváveis naves espaciais visivelmente entrelaçadas, 99% deles são falsos. É por isso que você deve confiar em centros de OVNIs modestos como o nosso, porque trabalhamos em avistamentos. Você deve saber que as imagens que chegam até nós são sempre desfocadas. Portanto, há o fator surpresa. No momento em que uma testemunha ou várias testemunhas veem algo incomum no céu, é óbvio que algum tipo de emoção chega. Elas são tomadas por um sentimento de excitação, então ficam um pouco agitadas e, em geral, é sempre o caso. É claro que o impacto imediato que sempre pode levar à cognição correta, uma lógica dedutiva precisa, é diferente. Mas nosso instinto, nossa sólida neurofisiologia em um nível cerebral nos leva a não ter controle da situação. Portanto, há uma desregulação natural que pode durar um segundo para alguns, para outros pode durar uma hora, e então temos que aprender a administrar essa resposta emocional. No nível cognitivo, há uma predisposição, há uma dessensibilização perfeita. No nível emocional, não há, porque existem alguns componentes instintivos ligados ao sistema cerebral, como a amígdala, o hipocampo, o hipotálamo, que têm, digamos, respostas naturais dinâmicas que não podemos controlar. Podemos controlar o pensamento lógico, sim, mas a resposta emocional não é controlável. Hoje, obviamente, a grande maioria das pessoas está equipada com telefones celulares. Os filmes que eles fazem não são da mais alta qualidade. As imagens não são nítidas. Eles têm que enquadrar o objeto que está inevitavelmente desfocado no vídeo. Além disso, os próprios objetos são circundados por uma espécie de halo, e este é um clássico em avistamentos de OVNIs, como se esta fonte de energia os fizesse parecer como se estivessem envolvidos em algum tipo de campo de energia. Na verdade, eles são sempre vistos com esta auréola ao seu redor. Então, quando juntamos todos esses fatores, as imagens ficam inevitavelmente borradas. Isso se deve principalmente à má qualidade das câmeras dos celulares ruins em relação às próprias filmadoras e câmeras de vídeo profissionais que podem ser encontradas no mercado. Meu nome é Ângelo Caranante. Como um projeto profissional, por assim dizer, eu faço outra coisa na vida, mas tenho outro grande hobby ao qual dedico muitas horas por dia, que é a ufologia. Este tema sempre me atraiu porque desde criança, tive a sorte de avistar OVNIs. E a ufologia, por assim dizer,
É uma dessas paixões inatas, como uma paixão pela música ou uma paixão pela arte. Algo que você tem dentro de você desde o nascimento. E é precisamente esta paixão, esta predisposição inata que leva a dedicar muitas horas sobretudo, muitas vezes sacrificando outros interesses com relação a esse grande mistério que é o mistério dos OVNIs. CUFO.M é a sigla de Centro Ufológico Mediterrâneo. É uma associação de pesquisa sem fins lucrativos fundada em 8 de março de 2010. Nós somos registrados por lei. E o nosso objetivo é tentar ajudar a desvendar este grande tem intrigado o homem desde o início dos tempos. Porque mesmo nos primeiros séculos, houve muitas manifestações ufológicas. Meu nome é Nino Capobianco e sou freelancer. Nas áreas de psicologia e psicoterapia lido com atividades socialmente relacionadas, me dedicando ao trabalho social, em função das minhas qualificações de especialista. Desde menino, tive a oportunidade de conhecer o tema dos objetos voadores não identificados. Eu fui atraído por isso, apaixonado por isso. E ao longo dos anos sempre realizei pesquisas nesta área até que tive a oportunidade de participar e ser incluído neste grupo da Associação Centro Ufológico do Mediterrâneo. E através deste centro, eu tornei algumas das minhas pesquisas relacionadas mais específicas em relação ao impacto psicológico nas hipóteses de civilizações extraterrestres. Foi importante fazer um movimento nessa direção porque não encontrei nenhuma pesquisa sobre isso. Também a nível internacional, não apenas na Itália. E portanto me dediquei apaixonadamente a desenvolver vários argumentos relacionados a assuntos ufológicos. A própria palavra impacto significa o que acontece no conhecimento do indivíduo, no raciocínio em lógica dedutiva que uma pessoa humana pode realizar, portanto, impacto neste sentido psicológico porque diz respeito ao aspecto cognitivo, à estruturação cognitiva do indivíduo, e, portanto, sua realidade de conhecimento, suas crenças. E esse impacto pode acontecer quando tomamos conhecimento de certos fenômenos sem negligenciar, por exemplo, encontros imediatos do terceiro grau. Mas acima de tudo o conhecimento que a mídia nos envia todos os dias em todos os níveis com o termo impacto. Obviamente avaliamos o estresse que esses fatores podem causar relacionados à ansiedade, medos. E o que nos acontece nessas circunstâncias? Examinamos que resposta esse impacto tem sobre o indivíduo. O seu UFO.M se desenvolveu ao longo do tempo. Nasceu como centro ufológico de Benevento, portanto, como uma realidade puramente local. Lentamente nos tornamos mais visíveis recebendo relatórios graças ao nosso call center. Quem fizer um avistamento mesmo sem fotos, porque na ufologia o testemunho também é muito importante, pode entrar em contato conosco e nós investigamos esses casos quando possível. Infelizmente, nem sempre vamos aos locais dos avistamentos para entrevistar pessoalmente pessoas e realizar levantamentos e investigações onde ocorreram os avistamentos. Quando não é possível ir até onde os avistamentos ocorreram, investigamos, digamos, usando entrevistas por telefone quando necessário. Também avaliamos psicologicamente as testemunhas para ver se são pessoas de confiança. E entendemos isso a partir de muitos elementos que cruzamos como referência. Com relação à nossa experiência de campo, identificar a primeira vez que saímos é um pouco difícil.
mas em uma das primeiras vezes desde o nascimento do Cufon foi o avistamento que ocorreu em Avelino. Avelino é uma localidade da província de Companhia, quase na fronteira entre Caserta e Benevento. Nesta localidade, várias testemunhas viram uma luz estranha no céu. Um certo terror laranja que eles filmaram. Foram várias testemunhas e elas enviaram o material para o Centro de OVNIs. Analisamos esses vídeos e fomos ao local para investigar esses avistamentos. Digo avistamentos porque houve mais de um. Esse caso em Avelino, que se bem me lembro, deve ser de 2010, teve uma repercussão tão forte que, no site que criamos naquele período, recebemos literalmente centenas de milhares de visualizações. E precisamente pelo interesse criado por este avistamento, um programa de TV italiano do Estúdio Aperto 1 veio me entrevistar. E esta entrevista foi transmitida nas redes de mídia. Nesta área de Avelino coisas extraordinárias acontecem. Um fazendeiro local até encontrou um círculo em seu gramado, no jardim frente à sua vila, com vários metros de diâmetro com estranhos fungos brancos. O solo foi levado para análise, algumas amostras e até a grama. E os botânicos e cientistas disseram que era um cogumelo do solo. Mas isso é meio estranho porque naquela área, disse o dono da vila, mas também as pessoas que moram perto, eles nunca tinham visto tal fenômeno antes e nunca mais ocorreu. Nesta área, têm sido muito frequentes os avistamentos de OVNIs. Muitas pessoas dizem que até viram seres estranhos e entre os fazendeiros isso é muito, muito comum. Tenha em mente que naquela área, em 1954, houve também a história de um fazendeiro que voltou para casa depois de alguns dias desaparecido. E lembre-se, estamos falando de 1954. Basicamente, o alvorecer da mídia. O homem voltou para casa depois de alguns dias e, obviamente, seus parentes ficaram maravilhados. Mas contaram uma história estranha. A primeira coisa estranha é que, embora estivesse chovendo lá fora, ele entrou em casa completamente seco. Ele havia sido curado de uma doença que tinha e disse que foi levado em um avião estranho, por aeronave no céu, para um lugar estranho por alguns seres de estatura muito baixa. Essa história foi muito intrigante porque, claramente, esses fazendeiros quase não tinham televisão. Lembre-se que as primeiras transmissões de televisão nasceram na Itália naquela época, então um fazendeiro não poderia saber sobre OVNIs e alienígenas. E nesse período, devo dizer que houve vários relatos de alienígenas baixinhos como anões. E semelhante a este é o caso de Rosa Lotti, que aconteceu, se bem me lembro, no norte da Itália. Naqueles anos, o jornal Domenica del Corriere contou sobre dois seres estranhos que ela viu perto de um avião enquanto ia à missa carregando suas meias. Por alguma estranha razão, esses seres que estavam perto de uma aeronave em forma de losango, fincado no solo, se aproximou dela, roubou as flores e as meias que ela tinha que usar para ir à missa. Portanto, coisas muito estranhas, incidente contado por pessoas absolutamente normais. Claro, tudo e mais foi dito sobre os seres cinzentos. Mas o fato de que muitas pessoas falam sobre alienígenas, muitos abduzidos, muitos que foram sequestrados, muitos que foram contatados por alienígenas, por assim dizer, indicaria que é de fato uma raça que realmente existe mesmo que não tenhamos confirmação oficial da existência desses alienígenas.
No entanto, muitos falam de alienígenas nórdicos que são altos e loiros, com olhos azuis. Outros falam desses seres cinzentos com diferentes alturas, desde muito baixos até bastante altos. Dizem que estão nus, mas isso não é absolutamente verdade porque esses seres certamente têm um traje, um tipo de traje que é colado ao corpo. Portanto, esse aspecto também é intrigante e falamos sobre muitas outras raças. Digamos, do ponto de vista científico, não se pode deixar de falar em hipóteses. Certamente propusemos e pedimos colaboração para formar uma equipe de especialistas em que obviamente teremos psicólogos especializados nos vários ramos, psiquiatras, neurologistas, e também outros médicos especialistas. Principalmente quando falamos de neurofisiologia ou mesmo da própria fisiatria devido ao condicionamento que a pessoa poderia ter. Portanto, a equipe também precisaria dessas experiências profissionais justamente por serem ligadas, por exemplo, à resposta psicossomática a qualquer estresse sofrido pela testemunha. Sobre a investigação urológica parece ser algo simples, mas exige muitas habilidades. Então você tem que ter especialistas em física, especialistas em química, especialistas em ótica, ufólogos que abraçam um pouco de todos esses conhecimentos. Você tem que analisar as imagens. Na verdade, funciona assim: o relatório do avistamento chega assim que o relatório chega. Quando acompanhada de vídeos e fotos, é mais fácil para nós porque conseguimos contextualizar melhor também as características do local onde ocorreu o avistamento e compreender os fatos como eles aconteceram. Quando chega esse vídeo, essa reportagem, a gente faz uma triagem inicial. Recebemos muitos relatos desde o dia em que o seu UFO.M nasceu, 8 de março de 2010, Dia da Mulher. Literalmente milhares e milhares de relatórios chegam até nós até hoje. Somos capazes de distinguir entre as fotos e os vídeos porque, para a maioria dos que recebemos, já podemos de imediato saber se essas imagens são dignas de serem analisadas e investigadas. Uma vez feita esta primeira escolha entre todo este abundante material que nos chega, sobretudo no verão, porque há dias bonitos e as pessoas estão mais ao ar livre, pegamos essas imagens e as passamos imediatamente para nossos analistas, para nossos especialistas em vídeo. Também temos especialistas procurando especialistas em mapas estelares e astronomia naquela área do céu. Na verdade, procuramos perceber em que direção, em que ponto cardial se deu o avistamento, se para norte, sul, leste ou oeste. Nós o enviamos ou tomamos nós mesmos a posição exata em graus de onde a testemunha estava. Então, realizamos essas verificações para ver se um satélite estava passando naquele momento, se estava passando algum avião, se teve festa, por exemplo. A gente investiga isso também para ver se foram lançadas lanternas chinesas, se o planeta Vênus estava na área ou se a Estação Espacial Internacional passou por cima. Então é muito trabalho, muito meticuloso. No final deste procedimento, por exclusão, também realizamos reuniões. Juntamos tudo, vemos a vítima, e se não encontrarmos a solução, nós o classificamos como um objeto voador não identificado. Muitas vezes o objeto é identificado como acontece em cerca de 95% dos casos, ou seja, de 100 casos, 95 são explicados. Portanto, 5% permanecem inexplicados e os classificamos como fenômenos anormais não identificados. Quando falamos de condicionamento, também estamos falando de fatores estressantes. Pode ser concomitante ou também pode ter origem causal, e, portanto, o estresse produz no indivíduo uma série de emoções, reelaborações cognitivas que vão determinar um tipo de sofrimento.
Portanto, devemos tentar entender o tipo de condicionamento e, portanto, a resposta. Se é em função de eventos concomitantes ou em função de experiências vividas em um determinado período. Portanto, poderia até se tornar um condicionamento clássico em que a cada vez não só a memória retorna aos episódios ou porque concomitantes podem ocorrer, a pessoa pode sofrer problemas enormes. Isso pode variar de indivíduo para indivíduo, de pequenas a grandes estruturas. Então, certamente a capacidade de resistência que a pessoa tem ou pode adquirir deve ser avaliada também para remediar o condicionamento clássico. É claro que a história do indivíduo deve ser levada em consideração e também para perceber se existe uma predisposição por parte do indivíduo. Nestas circunstâncias e nestas fenomenologias que nos são contadas, tenho de admitir que uma boa percentagem das pessoas que nos contactaram, que nos mostraram sua experiência, que mostraram sinais de serem contatados por alienígenas ou abduzidos e mais. Infelizmente, verificou-se que em certa porcentagem houve uma predisposição, vamos chamá-la de predisposição psicológica. Portanto, nesse caso, o operador ou o pesquisador deve ter cuidado. Mas na verdade, depois de um curto período, consegue-se reconhecer as dificuldades básicas que a pessoa tem mesmo no nível psicótico. É estranho e incorreto generalizar tudo isso com relação às testemunhas, delegando todos eles em uma categoria visionária. Inclusive, às vezes, podemos referir-se à esquizofrenia. Isso é prejudicial e não é objetivo em nossa pesquisa, porque essas pessoas também podem ser condicionadas por esse contato, por esta fórmula de experiência e também tiveram uma predisposição que os levou a esse status. Mas é possível que eles possam se recuperar e continuar com segurança sua experiência. No que diz respeito à forma da tripulação, obviamente temos muitos casos interessantes, como o de Iglesias, que aconteceu em 2014 quando uma família do Porto, que fica a cerca de 20 quilômetros de Iglesias, foi literalmente perseguido por um UFO. Neste carro viajava uma família. Uma das filhas no carro, diz a sua mãe, um objeto está nos perseguindo, algo no céu. A mãe concorda e eles veem esse objeto que realmente parecia estar seguindo-os. Eles chegam em casa, fecham o portão e parece que esse objeto faz os mesmos movimentos. Eles ficaram impressionados. Eles conseguiram filmar e também dar-zo. No início, era triangular. Você também pode ver isso nas imagens do vídeo que eles gravaram, e de repente você vê toda uma série de luzes, e não está claro se era um único objeto ou muitos objetos em formação. Estava escuro, mas as vozes das testemunhas podem ser ouvidas claramente, especialmente aquelas das crianças que realmente testemunham a realidade deste avistamento. Após alguns minutos, esta testemunha, a mãe destas crianças, ligou para seu irmão a várias dezenas de quilômetros de distância, e é inexplicável que esse irmão estivesse em casa. Depois de alguns minutos, nem eles conseguem explicar, quase um suposto episódio de teletransporte, do tempo perdido, como dizem na ufologia, quase como se tivesse sido teletransportado de um lugar mais alto. Na verdade, eles ainda não entendem como o irmão dessa mulher conseguiu chegar tão rápido em 2 minutos a uma distância de vários quilômetros. Em 2010, em Crispano, na província de Nápoles, ocorreram alguns eventos muito estranhos. Um operador ecológico estava com alguns colegas. Era a madrugada de um dia de maio, e naquele período houve o chamado flap de OVNIs, que são muito avistamentos feitos em uma área restrita. Enquanto esses 3 operadores ecológicos trabalhavam em um determinado ponto no início da manhã,
Eles sentiram que estavam sendo observados. Eles se viraram e viram duas esferas vermelhas bastante grandes acima deles. Eles ficaram por algum tempo olhando para elas, depois esferas desapareceram. Naquela mesma manhã, eles conversaram sobre o evento com vários de seus conhecidos. Então a notícia se espalhou como um incêndio. Porque também foi dito que em Crispano havia desenhos nos campos, círculos nas plantações. A polícia interveio porque era muita gente. Então as forças de ordem intervieram e isolaram esses campos, que infelizmente foram devastados, ficaram desfigurados pelos muitos curiosos que foram até lá para ver o que havia acontecido. Os desenhos hipotéticos que ali estavam, certamente foram destruídos. Depois de muitos anos, não vou dizer de quem e como, mas 2 ou 3 anos atrás, eu tenho as fotos tiradas de cima desses desenhos, mas, infelizmente, depois de terem sido desfigurados pelos espectadores. As imagens sugerem que talvez tenha havido algum dos chamados levantamentos ou círculos nas plantações, que, no entanto, não era um campo de trigo, mas foi outra safra. Agora, não me lembro que tipo de colheita. A polícia isolou tudo, mas o que fez o Ministério Público? Eles apreenderam os vídeos feitos por webcams que estavam em uma sessão de votação no local, que emoldurava o ponto exato onde estavam os desenhos. O fato é que eles simplesmente desapareceram. Eles foram apreendidos. Na verdade, até o guarda de trânsito nos disse que esses caras das autoridades judiciais vieram e eles apreenderam os vídeos. Infelizmente, não podemos ter acesso a esses vídeos. Piero e Angela, que também faziam parte do centro ufológico, estavam no carro, 2 namorados na época, dia 8 de maio de 2010, se bem me lembro. Eles viram este objeto multicolorido no ar, algumas dezenas de metros acima do solo. Prima andava da un lato, ora da un altro. Eles viram esse objeto se aproximando. Era bem grande. Eles até estimaram que era maior que um carro. Por medo, o casal se refugiou no carro porque esse objeto perturbador estava completamente silencioso. Eventualmente, o objeto voou e o casal saiu do carro, bastante assustado. Che fa? Mi rende più piccolo. Si è fermato un anno. No, cammina però lentamente. Cammina lentamente. Si è fermato però adesso. Sì, ma prima luccicava di più. È perché era più vicino, Pietro. Poi, sì, poi è più lontano. No final, eles entraram em contato com o seu UFO.m e publicamos o vídeo. Excluímos absolutamente um drone porque também fizemos investigações na área. Havia alguém que queria publicidade. Ele disse que seu quadricóptero, seu drone estava voando naquela área. Mas isso não era verdade porque ele disse que estava a 200 metros de distância e pilotava o drone. Mas não é verdade porque a área tem muitos prédios. Então comandar aquele drone a 200 metros de distância é impossível. A pessoa nunca esteve na área, de modo que era absolutamente um objeto voador não identificado. Empatia, como bem afirma sua etimologia, é se colocar no lugar de outra pessoa para se confrontar. O interlocutor pode ser mais do que um interlocutor, pode entrar nos seus problemas, sabe percebê-los, sabe como compartilhá-los e como tirá-los de sua situação.
Falei sobre isso em profundidade no livro de impacto psicológico porque é consistente com o que é a intervenção extraterrestre. Se refletimos sobre a positividade da civilização extraterrestre que possivelmente está relacionada a nós, um dos primeiros elementos fundamentais que se destaca é a empatia. Reconhecimento do outro, colocando-se no lugar do outro. Que depois numa segunda fase também se torna a solidariedade. Ora, este é um tema fundamental, não só em si, mas também que deve envolver o ser humano em sua ontologia. E muitas vezes nos perguntamos exatamente sobre esse impacto psicológico. Nos perguntamos, onde está a empatia? Onde a empatia é cultivada? Onde a empatia é alimentada? Por que então a empatia não só leva à solidariedade, ela se transforma em solidariedade, mas também leva à compaixão? Portanto, compaixão, não em um sentido depreciativo de compaixão para com o outro, mas na compaixão da partilha, e portanto, na resolução do problema. Onde está essa compaixão? Isso é o que os extraterrestres perguntam. Eventualmente, eles nos encorajam a prosseguir nessa direção. Mas qual é a resposta empática que o ser humano dá? Há um valor muito evidente naqueles que afirmam sem comprovação científica que foram contatados, que estão em contato, que eles tiveram encontros próximos. São indivíduos que apresentam outra experiência de vida, que dão outra forma de atenção à dinâmica humana e vivem de maneira positiva. É óbvio que você vai dizer existem religiões começando pela nossa ocidental que é o cristianismo, que sempre deram essas informações e tentam facilitar a população a fazer esse discurso. Essa fenomenologia empática dificilmente entra na estrutura cognitiva humana e é uma situação bastante emblemática. Certamente não é um sinal positivo, e isso deve nos fazer refletir. Em 13 de março de 1997, o famoso avistamento em massa de fênix ocorreu, mas o que são avistamentos em massa? Avistamentos em massa são avistamentos de OVNIs por, como o nome sugere, multidão de pessoas. Em relação a este incidente em Phoenix nos Estados Unidos, havia mais de 10.000 pessoas envolvidas neste avistamento em massa. Obviamente, eles tentaram encontrar uma solução para este mistério porque uma miríade de luzes foi vista no céu. Alguns disseram que estavam em uma forma triangular. Outros viram formas de delta como a formação que os aviões tomam. Alguém também disse que viu um enorme objeto triangular, com centenas de metros de comprimento que até obscureceu as estrelas. Vídeos foram filmados e falaram abertamente sobre alienígenas na época. Então esta notícia se espalhou como fogo. O governador do Arizona convocou uma coletiva de imprensa. Parecia que ele queria falar sobre esse fenômeno. Em vez disso, ele fez alguém se vestir de alienígena dizendo que ele era o culpado para desacreditar toda a história. Depois de muitos anos, o governador voltou ao assunto e disse que até para ele, todo o caso era inexplicável. Foi dito que naquela ocasião foram lançados foguetes para exercícios militares. Também foi dito que eram aeronaves voando em formação. Depois de muitos anos, ainda não conseguimos encontrar a solução. Mas na verdade as explicações dadas às explicações convencionais poderiam levar. E com isso, não quero dizer que isso seja verdade em relação a uma solução convencional para esse avistamento em massa. O que na verdade poderia ser posto em dúvida dentro da concepção, por assim dizer, ufológica. Lembre-se que este é um dos muitos avistamentos em massa.
Um aconteceu em Los Angeles em 1942, quando um objeto voador não identificado foi visto sobre Los Angeles. Toda a artilharia dos militares dos Estados Unidos foi desencadeada neste objeto. No final, houve várias mortes devido ao fogo amigo das balas ricocheteando que voltaram para a Terra. O objeto não recebeu um único arranhão, e como veio, passou imperturbável. Outros avistamentos ocorreram na Bélgica no final dos anos 80, início dos anos 90, quando objetos muito rápidos voaram na frente dos caças que tentavam alcançá-los. Literalmente desapareceram em um flash em uma velocidade absurda. Em suma, há muitos casos como o de Florença em 1954 durante uma partida de futebol quando o jogo Pistoiese e Fiorentina foi interrompido justamente por causa desses objetos estranhos que passaram pelo estádio. Portanto, esses avistamentos em massa, sem argumentam a favor da realidade dos OVNIs e de seus sistemas. Esses objetos voadores não identificados naqueles famosos 5 a 6% dos casos que permanecem inexplicados têm propriedades absolutamente não convencionais. Desempenhos além dos desempenhos que qualquer aeronave terrestre pode alcançar. Basta considerar as últimas revelações do governo dos Estados Unidos sobre os famosos OVNIs Tic Tac, dos quais alguns casos ocorridos a partir de 2004 foram tornados públicos. Existe esse objeto em forma de tic-tac filmado em vídeo, que de uma altura de vários milhares e milhares de metros em alta velocidade em apenas alguns segundos, e em alguns décimos de segundo voaram para a superfície da água. Obviamente, quando eles viram o desempenho desta aeronave, os militares dos Estados Unidos ficaram surpresos porque nem mesmo as balas conseguem viajar a essa velocidade. Esses objetos não têm protus, não têm asas, e são algo além de qualquer lógica terrestre. Parece que não têm aberturas. São absolutamente simplificados e, acima de tudo, esses objetos são capazes de viajar através da água. Da água passam para a atmosfera e são até capazes de ir para o espaço. Atualmente, a tecnologia humana desse tipo não pode atingir esses desempenhos. Esses objetos não têm sistemas de propulsão visíveis. Por exemplo, nossos caças, mesmo os mais futuristas, liberam gases de escapamento, mas nesses objetos, nenhum. Para chegar a este resultado eles provavelmente, quase definitivamente, não usam motores de combustão. Motores de combustão que liberam gases nocivos ao meio ambiente. O mundo inteiro conhece as famosas 7 irmãs, as 7 companhias petrolíferas, os 7 patrões que têm enormes interesses econômicos e, portanto, é óbvio que se fosse possível, se essa capacidade de ter energia gratuita para todos, estamos expostos à luz do dia, obviamente com este sistema que os alienígenas hipotéticos certamente possuem. Eu digo hipotético, mas tenho quase 100% de certeza de que são alienígenas. Se tivéssemos essa energia, obviamente todo o sistema econômico mundial entraria em colapso. Por isso colocaria a economia em crise porque todo o sistema, os juros ou os ganhos dessas multinacionais, dessas empresas petrolíferas entraria em colapso. Além disso, teria um impacto na sociedade, na religião, então seria realmente um impacto devastador. Estranhamente,
em lugares onde há vulcões, recebemos muito mais relatos do que em outros lugares. Por exemplo, Catania, onde fica Etna e também perto do Vesúvio, vários locais ao redor do Vesúvio de onde estranhamente, recebemos relatórios em quantidades anormais em comparação com outros locais. O que nos leva a concluir que provavelmente como o vulcão Popocatépetl, que é bastante difícil de pronunciar no México, tem evidência desses objetos sendo vistos até mesmo entrando na boca desses vulcões. E nesta localidade mexicana, várias vezes, enormes objetos cilíndricos foram vistos entrando ou saindo dos vulcões. E isso é inexplicável porque se fosse material de lava, o material que deriva da erupção de um vulcão, só sairia do vulcão. Mas, acima de tudo, não teria uma forma cilíndrica alongada que entra. E isso indicaria que provavelmente não são objetos de natureza convencional. E a mesma coisa também acontece perto de Etna, onde tivemos vários avistamentos que publicamos recentemente, assim como o Vesúvio. Portanto, provavelmente há alguma conexão entre OVNIs e vulcões. Talvez eles estejam interessados na energia desses vulcões. Talvez tenham algum interesse científico. O fato é que essa conexão foi inequivocamente estabelecida. A dessensibilização como termo etimológico já se expressa, seja em uma perspectiva de sensibilizar o indivíduo para as questões que lhe têm criado problemas. Podemos falar, por exemplo, de fobias. Podemos falar de estruturas emocionais de respostas não positivas em alguns contextos. Portanto, a dessensibilização visa ser uma estratégia para garantir que a pessoa retorne à sua sensibilidade original, uma sensibilidade normal. É claro que a dessensibilização que obteve em relação ao impacto psicológico toma como exemplo a dessensibilização estruturada não só no campo psicológico, mas no campo da saúde clínica, e, portanto, em geral, estávamos dizendo uma estratégia criada de forma que a pessoa possa se aproximar do tema fóbico ou de outros problemas de forma serena e depois referem-se a uma correta gestão desse momento que ele ou ela devem viver. No campo ufológico, a dessensibilização visa a mesma situação no sentido de que pode haver grupos de pessoas ou pessoas distantes dessa realidade. Inicialmente no livro falei de categorias de pessoas que sempre acolheram bem a visão da hipótese extraterrestre. Pessoas que pedem informações e são céticas e pessoas que negam o fenômeno. E depois há pessoas, no entanto, que, como eu disse, aceitam, concordam e estão acostumados a discutir problemas, vendo situações, discutindo, aprendendo coisas novas. Portanto, para quem não está próximo dessa sensibilidade, é bom que isso possa acontecer por meio dessa fórmula estratégica de dessensibilização. Pessoalmente, confio que os governos, ao não dar aos muitos centros ufológicos do mundo inteiro, e à humanidade, a afirmação concreta de dizer sim, existem outras realidades não convencionais em relação à Terra, acredito que essa não total abertura faz parte da estratégia de dessensibilização, portanto, caracteriza a mente humana a um nível relação diferente da que tem com a Terra, que existem fórmulas, existem fontes e, digamos, outras entidades que não as nossas. Parece simples dizer isso, mas não sabemos até que ponto uma pessoa humana pode permanecer, não desorientada. Vamos pegar o exemplo do incrível país de Gales em 1937.
Todo mundo sabe que mais de uma vez eles lançaram essas transmissões de rádio que criou esse alarme para a chegada de extraterrestres. Portanto, existe essa chamada lenda urbana de que houve muitos suicídios. Isso não é verdade. Está provado, certamente alguns aconteceram, mas disso para um suicídio em massa não é possível. Fizeram vários episódios e no final, aos poucos, houve também um momento de aspas involuntárias de dessensibilização. Então, a partir desse período, muitos casos aconteceram, e a ufologia diz a nova apologia que começou a partir de 1947, embora eu não concorde com isso, diz que levou justamente à dessensibilização. E hoje, creio, como também digo em meu livro, que esta dessensibilização alcançou excelentes resultados. Eles finalmente decidiram nos dar informações reais. Em 21 de junho de 2021, um relatório do Pentágono foi publicado sobre 144 avistamentos, 143 dos quais foram inexplicáveis. Estamos falando de avistamentos por pessoal qualificado. Portanto, os pessoal treinado por pilotos, ou seja, quero dizer que eles são bastante confiáveis. Então, 143 de 144, era um balão meteorológico murcho, o que significa que está é uma porcentagem enorme e que o fenômeno é verdadeiramente notável. Devemos observar que, em relação a esta divulgação, ela se deve em grande parte a Luiz Elizondo. Elizondo é um ex-agente americano que chegou a largar o emprego e se juntar a um grupo chamado Star Academy formado por Tom DeLonge, que é o líder do grupo, Blink 182. Então este homem conseguiu reunir um grupo de iniciados, um grupo de ex-pilotos, cientistas, etc., que fizeram parte de projetos secretos dos Estados Unidos. De fato, esta revelação feita mais tarde pelo New York Times há alguns anos, por volta de 2017, se bem me lembro, encurralou as autoridades americanas obrigando-as a revelar que havia de fato um programa chamado ATIP, The Advanced Aerospace Threat Identification Program, que já vinha ocorrendo há vários anos, e que incluía também Luiz Alexandre, que se demitiu precisamente porque ele tinha visto que o fenômeno OVNI não era levado a sério. E no final saíram vários vídeos, e está provavelmente apenas a ponta do iceberg deste fenômeno. Certamente eles estão nos dizendo muito pouco. Não podemos nos esquecer de que houve outros desenvolvimentos porque a NASA também entrou no jogo. E neste ano, a NASA também deve publicar seu relatório sobre objetos voadores não identificados. Além disso, devemos também agradecer a Jeremy Corbell, um documentarista americano que muito tem contribuído para esta divulgação, assim como John Podesta, que é ex-chefe de gabinete dos governos americanos desde os anos de 1999 a 2001. A dessensibilização sempre serve para se acostumar a lidar tanto com um evento daquele período, daquele momento presente, quanto com o que pode acontecer no futuro. Assim, realizamos uma retroalimentação pré-futuro se estamos indicando, se estamos trazendo exemplos, às vezes até gigantescos exemplos, incontestáveis sobre o espaço e esses meios de transporte não convencionais e não reconhecidos. Isso também é uma forma de dessensibilização. Seria diferente se de repente em um determinado território, um veículo nada convencional aterrissasse e pudesse causar situações nunca antes vistas. Mesmo no presente, mesmo com dessensibilização. De fato, no ano de 1700, houve um episódio de um avião, que naqueles tempos era impensável, que produziu grande pânico na comunidade. E ainda descreveram várias mortes ligadas ao pânico causado pelo medo deste meio de transporte estrondoso que até trouxe, digamos, poluição a esse território. Hoje, em comparação com antes,
Existe uma nova realidade de abertura dos governos centrais que comunicam os fenômenos e respondem indiretamente à evidência da realidade destas circunstâncias ufológicas. Antes era menos provável, e, portanto, tentamos através de um questionário entender melhor a fenomenologia do impacto. E também se tornou um slogan, o impacto psicológico, que então pode ser analisado em uma pesquisa de 360 graus. Portanto, a ideia de o ser humano ser estranho a si mesmo é uma ideia muito profunda. Podemos entender isso não na pesquisa, mas na composição evolutiva de sua própria identidade, de seu próprio eu. Uma pessoa recupera seu próprio eu através do aprendizado e da imitação, infelizmente, às vezes negativo da fenomenologia externa, que, por exemplo, que podem ser contatos sociais, contexto social, problemas sociais. À medida que evolui gradualmente, ele adquire sua própria identidade forte, que, portanto, também se torna uma espécie de identidade estranha que outros têm colocado direta ou indiretamente em sua bagagem cultural, e, portanto, em seus traços de personalidade, em suas características. Ao mesmo tempo, como a clipeologia poderia intervir com relação ao que o indivíduo deve saber, deveria apreciar, deveria se desensibilizar com relação à fenomenologia extraterrestre? É muito simples. Esta ideologia, antes de tudo, sua etimologia vem do latim clipeus, um famoso escudo circular dos romanos e, portanto, quando se trata de ufologia antiga, refere-se ao que na teologia dos romanos foi quem se identificou nesse fenômeno, comparando-o com o escudo clípeo. Por isso, eles falavam de clipeologia, portanto, o símbolo do escudo para esse objeto voador semelhante ao escudo. A clipeologia na ufologia é muito importante porque nos faz entrar numa lógica de retroalimentação. Sabemos bem que a retroalimentação é o controle do momento presente e, se necessário, do passado. Então podemos começar a revisitar nossa ontologia de ontem, uma hora atrás, séculos atrás, eras atrás, desde o início. No início, o alvorecer da história do nosso planeta. Portanto, essa retroalimentação que se torna específica não é mais uma retroalimentação generalizada. Estamos aqui e podemos dar uma retroalimentação generalizada nos perguntando quantos minutos de discussão estamos tendo enquanto neste caso se refere ao que os eventos históricos nos dizem e demonstram inequivocamente a lógica ufológica no passado. Em todas as eras da história humana, não apenas na ocidental. Em suas reflexões, percebi que no meu texto eu coloco mais ênfase na citação do Ocidente, digamos em relação aos outros continentes. Por exemplo, os importantíssimos sul-americanos, mas também e sobretudo as civilizações orientais anteriores à nossa, que antecedem nossa cultura. Então essa consideração, esse conhecimento que os agentes passaram para a gente é muito importante. Não precisamos olhar para o céu noite e dia para ver se existem extraterrestres. Nossa retroalimentação ontológica nos diz, porque não podemos considerar sem sentido as palavras escritas por Cícero, pelos melhores escritores, mas também pelas pessoas mais simples que nos contaram muitas situações. Então a novidade que provavelmente me permitida a pesquisa ufológica foi isso de retroalimentação. Então, voltando na história e estudando a história, descobrimos que sempre fomos visitados por entidades extraterrestres. Eles são confederados. Eles estão relacionados com o que as religiões nos dizem.
Não nos importamos neste momento. Estamos interessados em trabalhar a retroalimentação e descobrir que podemos ter a resposta para nossa existência no passado. Nos últimos 10 anos, a partir de 2010, quando também realizamos conferências a nível nacional em Roma, na Moderna, lembro que insisti muito na retroalimentação. Não porque fosse um trabalho de persuasão, mas era meu meio de pesquisa, que me transmite o assunto de que trato. E, portanto, posso dizer, digamos que de fato surgiu uma miríade de publicações relacionadas ao passado. Mas não apenas pesquisas na Bíblia, em Vimanas, sobre budistas, livros textuais e assim por diante. Mas todas as fontes foram pesquisadas completa e minuciosamente. O território, a arqueologia, as referências históricas, diretas e indiretas, como já mencionamos, Cícero, que demonstram esta grandiosa realidade. E muitos autores realmente chegaram a escrever obras esplêndidas, e era isso que eu queria. Portanto, o retorno à pergunta é inevitável, e a clipologia é um exemplo claro. Posso mesmo dizer paradoxalmente ultrapassado porque este fenômeno é claro, inevitável, indiscutível. Casos de mutilação de gado constituem uma parte bastante intrigante da ufologia. Ou pelo menos assim se acredita porque não foi possível compreender a origem deste mistério. Especialmente nos Estados Unidos, onde as pessoas estão mais atentas aos fenômenos UFO. E isso é uma consequência do incidente de Roswell em 2 de julho de 1947. Este caso teve um efeito verdadeiramente notável de sensibilização da população. Por isso, os americanos estão muito atentos ao fenômeno UFO. Grande atenção foi dada a este fenômeno de mutilações de animais. Animais mortos foram encontrados com características absolutamente estranhas. Seus corpos estão completamente sangrados, desprovidos de sangue com queimaduras ao redor do corpo de tecidos moles, partes que foram eliminadas, que foram removidas, os outros órgãos genitais, etc. Agora alguém poderia dizer que são os predadores que fazem isso, mas não é o caso porque, em primeiro lugar, nunca foram encontrados vestígios de predadores. E digamos que quando há esses fenômenos, de fato, quando há essas carcaças de animais horrivelmente mutiladas em tantos casos, porque outras partes do corpo também são removidas, os predadores nem chegam perto dos corpos. Esses animais estão quase sempre deitados de lado e todos os ossos são esmagados onde eles estão deitados. Eles estão quebrados, o que significa que essas carcaças provavelmente caíram de uma certa altura. E isso explicaria por que os esqueletos estão praticamente esmagados exatamente onde corresponde a parte apoiada no chão. Muitas vezes, objetos voadores não identificados foram vistos voando nessas áreas. Portanto, existem alguns ufólogos que acreditam que isso provavelmente é obra de alienígenas. Mas por que motivo? Talvez hipoteticamente falando, eles precisariam de algo do corpo desses animais, para fins que desconhecemos. No, no, raga, io li sto riprendendo, si vedono. No, ma questa è una cosa troppo strana. Ma come fanno? Sono 3 aerei là. Non sono aerei, non sto pensando. Ma ti ha detto che non era. No, e poi Vincenzo, ne erano 2. Oh, inizialmente ne erano 2, si sono sdoppiati a 3. no, sono sempre stati 3, ma non fanno forme strane. Guarda che cazzo stanno facendo, ma che sono? Miki, ma tu riesci a Secondo te vedere? che Sì, le sto riprendendo. Stanno azzeccando tutti, guarda. Io non se lo spiego, si spiega. Uno è sparito. Ma lo vedi? Ma Questa è reazzetta. che cazzo è? A me non si vede. A me si vedono, ragazzi. Ma si può avvicinare?
No, questi ti pigliano per pazzi. Guarda, una mo' è sparita. Cioè, cose di pazzi, veramente. Sì, mo sì. Oh, guarda come Francesco, stanno vicini non quei so, due, come fanno a cioè, stare ma così vicini? Ma fermi. Ho capito. Ma obiettivamente, Quali cazzo di aerei? Come fanno a stare quei due aerei così vicini? No, voglio, è troppo una È capata. diventato un puntino, mo si è spenta. Così a intermittenza, ma che cazzo è? Ma che a me fanno impressione. Si è spento. Oggi ma No, state è andato dietro all'altro quello. Cioè uno si è spento e pure il secondo sta spegnendo. No, raga, Michele, cioè, se si vede bene... io l'ho ripiato abbastanza bene.